Olá, seja bem-vindo a mais um culto de vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Culto esse que nós realizamos em nome de nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero te saudar com as palavras do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Convido para um momento de oração. Obrigado, bondoso Deus, que tu me conheces melhor do que eu mesmo me conheço. E este conhecimento não é para nos fiscalizar, mas para cuidar de nós, para nos guiar nos melhores caminhos. Muito obrigado, bondoso Deus, que temos a oportunidade de prestar culto a Ti desta forma, online, pelos meios virtuais, mesmo bastante distantes uns dos outros. Queremos ter o sentimento de pertença, o sentimento de que pertencemos uns aos outros como corpo de Cristo, que somos Tua Igreja neste país, neste mundo e nesta localidade de Nova Petrópolis também. Abençoa a Tua palavra em nossos corações. Abençoa o nosso render culto a Ti, os hinos de louvor e as orações. Aquieta os nossos corações para podermos receber da melhor forma a Tua boa e santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.
A leitura bíblica, base para a pregação de hoje, encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 43 a 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa." E então acrescentou: "Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Olá, estimados. Queremos agora ouvir a pregação que eu preparei para vocês também, a partir dessa leitura bíblica que nós ouvimos do Evangelho de João, aprendermos mais do nosso Deus, quem Ele é e o que Ele tem para nós. A questão do texto, ela traz algo que vai marcar todo o Evangelho de João. A questão do vem e vê, de se colocar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que veio a nós. O chamado de Jesus Cristo para vivermos da fé e da obediência a Ele. E também o testemunho muito claro do Evangelho de João de que Jesus é o próprio Deus que está entre nós porque Ele morreu e ressuscitou, vive e está entre nós até hoje também por meio do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos nessa narrativa é Filipe sendo chamado por Jesus, onde Jesus diz: "Vem e segue-me." Filipe entendeu muito bem o que isso significava, pois na época, quando um mestre, um rabi, um rabino, como nós diríamos hoje, alguém que ensina a respeito de Deus, quando ele ensinava, não era uma aula de teoria, era algo muito prático, muito concreto no dia a dia. Os discípulos de um rabino, de um mestre, eles viviam junto com o seu mestre uma boa parte de suas vidas para, no dia a dia, entender como essa pessoa compreendia e vivia a partir da fé em Deus. Quando Jesus diz para Filipe: "Vem e segue-me", ele está dizendo: "Tu serás agora meu discípulo. Tu vais andar comigo, tu vais viver comigo e vai entender o que Deus quer também a partir do que eu vivo." Mas não era um rabino qualquer que estava ali ensinando. E não desprezando os mestres da lei, pois se dedicavam muito ao ensino das pessoas a partir do Antigo Testamento. Viviam, muitas vezes, uma vida justa, honesta, obediente a Deus a partir do Antigo Testamento, mas também muitas vezes marcado por uma tradição e não necessariamente um encontro com o Deus vivo. Falavam sobre Deus, mas não necessariamente colocavam as pessoas diante de Deus. Jesus é o próprio Deus, ele se coloca como a presença salvadora de Deus nesse mundo.
E Felipe, então, teve que aprender isso, e ele demorou a entender. Não foi a partir desse chamado que ele se tornou discípulo de Jesus. Ele se tornou discípulo de Jesus após a morte e a ressurreição de Cristo, quando ele entendeu de fato que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Deus vivo, e que por meio dele nós temos agora a presença de Deus, pois onde o Filho está, o Pai e o Espírito Santo estão, onde o Espírito Santo está, o Filho e o Pai também estão, e onde o Pai está, o Filho e o Espírito Santo também se encontram, o nosso Deus triuno. O Evangelho de João deixa isso muito claro nessa história toda que segue após esse chamado. Interessante observar também que, já que Felipe é chamado por Jesus para seguir a esse Jesus, ele também já conhecia, ou já veio à mente dele, alguém que também deveria conhecer. Alguém que procurava Deus e queria ter esse convívio com o próprio Deus de uma forma muito intensa. Ele lembra de Natanael. Ele sabia que Natanael era um estudioso das Escrituras Sagradas. Ele sabia que Natanael era alguém que gostaria, sim, de conhecer a Deus profundamente e intimamente. O próprio texto traz dicas claras disso. Quando Jesus vai ao encontro de Natanael, depois que Natanael é convidado por Felipe, e ele percebe que Natanael estava em dúvida, Jesus diz: olha, tu és um judeu que realmente está procurando a Deus, tu és um judeu que não tem o que falar mal de ti, tu és uma pessoa muito boa. Mesmo que alguns versículos antes, Natanael diz: por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Natanael estava mostrando que ele conhecia claramente as Escrituras do Antigo Testamento, pois ele sabia que Nazaré não era referência para a vinda do Messias, e sim Belém, da descendência de Davi, viria o Salvador, o Messias. E ele não sabia que José também era, então, da descendência de Davi. E nesse encontro com Jesus, ele percebe que aquilo que ele tinha como expectativa não necessariamente seria cumprido, porque Jesus não se amolda simplesmente às expectativas das pessoas, mas ele, ao se revelar, surpreende as pessoas da maneira como Deus enxerga e age em favor do ser humano. A justiça que talvez ali o Natanael esperava era uma justiça de reconhecimento. Você realmente é uma pessoa boa, você não precisa de um Salvador. E Natanael agora se encontra com Jesus e ele percebe que ele precisa de um Salvador, porque a justiça própria, ou fazer o bem simplesmente, de acordo com a vontade de Deus, mas não agir com o amor de Deus, não nos traz nenhuma vantagem, não nos coloca num sentido de vivermos a verdadeira justiça de Deus. Cumprir a lei não nos torna melhores do que nós somos. Às vezes nós cumprimos a lei porque é uma obrigação e não porque realmente nela nós temos prazer, porque sabemos que Deus, por seu amor, nos perdoa quando falhamos e da mesma forma perdoa também o outro quando falha. E olhar com amor para com o outro é uma das características de Jesus no Evangelho de João e também nos sinóticos, nos outros escritos dos evangelhos como Mateus, Marcos e Lucas. Então Natanael tem esse encontro com Jesus e ele pergunta a Jesus: da onde você me conhece? Como é que você sabe que eu sou uma pessoa que almejo, que desejo, que quero viver uma vida verdadeira na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus? E Jesus responde: eu te vi debaixo de uma figueira. E isso mostra o quanto Natanael realmente era dedicado à palavra de Deus, pois a figueira era um lugar onde os rabinos diziam: olha, procuras um lugar calmo, tranquilo, um lugar de paz. E debaixo de uma figueira é um bom lugar para você meditar na palavra de Deus. E Natanael fica surpreso que Jesus o compreende profundamente, intimamente. Era só um homem diante dele, Jesus,
mas era o próprio Deus, porque sabia quem ele era também e o que ele buscava. E ele se surpreende. Natanael se surpreende ao perceber que Jesus o conhecia mais do que poderia um simples ser humano, só de olhar, saber quem ele era. E ele diz: tu és o Messias, tu és o Deus vivo, tu és o Salvador da humanidade. E aí Jesus usa uma imagem do Antigo Testamento que tem muito a ver com o Evangelho de João, pois o Evangelho de João diz que Deus se fez carne, a palavra se fez gente e armou a sua tenda, armou a sua casa, ou seja, trouxe a sua presença entre nós. Jesus usa a imagem da escada de Jacó, onde Jacó teve um sonho quando estava indo procurar abrigo na casa de Labão, irmão de sua mãe, seu tio, e lá também ele encontra suas esposas. No meio do caminho, no lugar deserto, Jacó tem um sonho em que uma escada toca o chão, a terra, e também chega até os céus, e os anjos sobem e descem lá. E quando Jacó acorda, ele diz: Deus está nesse lugar, a presença de Deus está aqui. E agora Jesus diz para Natanael: Deus está aqui, ou seja, eu sou o próprio Deus, eu vim ao teu encontro. E aí Natanael começa talvez a perceber que essa escada não é a escada que ele procurava. Talvez Natanael queria subir aos céus a partir da sua devoção, da sua dedicação, do seu amor a Deus, mas aí ele percebe que Deus é quem desce até a terra para nos salvar. Não é a nossa justiça que nos coloca diante de Deus, é a justiça de Deus em Cristo Jesus, com sua morte e ressurreição, o perdão dos pecados, a reconciliação que Cristo conquistou, é o que nos coloca diante de Deus. Não há outro que nos coloca diante do Pai, senão o próprio Filho, Jesus Cristo. Então Natanael se surpreende já ali com a maneira como Jesus mostra e revela que ele é o próprio Deus e que é muito diferente do que talvez ele esperava a partir das promessas do Antigo Testamento. Talvez ele não deu atenção suficiente às promessas que revelam um Deus amoroso, mas somente um Deus juiz que cobra a justiça das pessoas. Natanael tem que quebrar a sua maneira de enxergar a Deus para ser transformado por Jesus Cristo como um filho de Deus, como diz no Evangelho de João: aqueles que o receberam, a Jesus, esses têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Então esse texto ele é como se fosse um paradigma, vamos dizer assim, algo que aponta em todo o Evangelho, na sequência, o agir de Deus em Cristo Jesus para salvar as pessoas de seus pecados, para salvar o pecador e trazer vida nova. Então esse texto ele é muito importante e nos traz também hoje esse convite de Jesus, pois Jesus vive e ele ainda continua dizendo: vem e segue-me, ou seja, anda comigo, conta comigo, eu estou contigo e por isso eu posso transformar a tua vida. Muitas pessoas querem agradar a Deus de muitas formas e enquanto não for em Cristo Jesus a nossa confiança, a nossa fé, enquanto ali não estiver depositada toda a nossa vida, enquanto nós não vivermos na presença desse Jesus que se oferece e diz: vem, segue-me, nós não podemos agradar a Deus. O convite desse texto de hoje é conviva com esse Deus por meio de Cristo. Fale com Cristo, ore a Cristo, aprenda de Cristo a como ser um filho de Deus verdadeiro e genuíno, pois Jesus é o Filho de Deus verdadeiro e genuíno. Então, o que nós podemos ter a partir desse texto é de que não adianta nós sermos bonzinhos e fazermos coisas boas esperando que a gente suba até o céu por nossa bondade, por nossa justiça. O que a nossa bondade é capaz de fazer muitas vezes é só vaidade e injustiça, pois nós não conseguimos, por meio das nossas boas atitudes,
perdoar gratuitamente as pessoas. Eu já vi muita gente boa, muita gente honesta e justa condenar os outros porque não são assim. E esquecem que é o amor de Deus que nos capacita a colocar as outras pessoas diante de Jesus. Filipe diz para Natanael, quando ele não considera Jesus como o Messias num primeiro momento, dizendo, olha, de Nazaré não pode vir coisa boa, Filipe diz, vem e veja. Venha comigo e tire tuas próprias conclusões. Ou seja, Filipe coloca Natanael na presença de Jesus. E se a nossa bondade, se aquilo que nós fazemos, se a nossa justiça impede as pessoas de chegar a Cristo, então ela não provém de Deus. Ela não nos coloca numa situação melhor diante de Deus. Pelo contrário, ela nos condena, pois Deus se revelou amoroso em Jesus Cristo. Um Deus que perdoa pecados, que inclusive discutia e brigava com pessoas que se achavam justas e que não queriam um Salvador, não conseguiam reconhecer os seus pecados. Eu prefiro 1000 vezes encontrar uma igreja marcada pelos pecados, mas que se arrepende, reconhece os seus pecados e busca Cristo como Senhor e Salvador. Ali haverá amor, porque assim como Deus me ama, sendo imperfeito, também Ele ama o outro. E Jesus me ensina a amar o outro, apesar dos seus defeitos e também das suas limitações, do seu pecado. É impressionante como esse texto nos traz esse convite de seguir a Cristo, de contar com Ele, para que nós também coloquemos mais pessoas diante desse mesmo Cristo. Se a nossa comunidade de fé, fazendo mesmo 1000 coisas boas, não é capaz de colocar as pessoas diante de Jesus Cristo, a nossa igreja não é igreja. Não é, pelo menos, a igreja de Jesus Cristo. Ela é uma igreja que confia em si mesma, está fadada ao fracasso e todos vão para o inferno. Mas, se nós somos aqueles que seguem a Jesus e aprendem de Jesus a amar, a perdoar, a reconciliar e colocar as pessoas diante de Cristo, aí sim nós somos uma igreja viva e verdadeira. Que tipo de pessoas nós somos? Quais são as razões que nos impedem de viver aquilo que Jesus nos ensina? Nós podemos ter 1000 justificativas e razões para condenar os outros. Nós podemos ter 1000 justificativas e razões para não amar os outros. Mas quem segue a Cristo percebe que só existe uma realidade, só existe uma opção. Viver com Cristo é amar, é perdoar, é reconciliar, pois Ele é o meu Salvador e da mesma forma Ele também é Salvador de todos. E todo aquele que reconhece a Cristo e que se coloca na sua presença ou é colocado na sua presença e crê nesse Cristo, esse é perdoado, amado e transformado. Transformado. O chamado é para ser transformado, para não vivermos da nossa justiça, mas sim da justiça de Deus, que se revela em Cristo Jesus, pela fé nele e na confiança nele. Queridos, que nós aprendamos desse texto, não só um conhecimento, mas a viver na presença de Cristo. Vem e vê, esse é o convite. Venha e siga-me, esse é o convite. E esse convite eu ouço todos os dias do meu Deus. E espero que você, da mesma forma, a partir do que eu estou dizendo a ti também agora, que você se coloque na presença dele. Veja, sinta, perceba e siga-o, pois ele é um Deus vivo, é um Deus presente. Que Deus nos abençoe com sua presença transformando as nossas vidas, para que mais pessoas, por meio de nós, estejam na presença de Cristo, hoje e também para toda a eternidade, pois ele veio para isso. Amém.
O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convidamos a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar por esses discípulos que aceitaram o teu convite, andaram contigo, tiveram suas vidas transformadas e tiveram também um grande privilégio de aprender contigo, de andar e viver ao teu lado. Que também nós possamos aceitar o convite que tu nos fazes para sermos discípulos e discípulas tuas, que vivamos contigo, que andemos ao teu lado, na certeza de que tu és Deus que jamais nos abandona, jamais nos deixará desamparados. Que vivamos contigo, sigamos o teu exemplo e que pouco a pouco tu vá também transformando as nossas vidas e que sejamos nós também usados para transformar, para levar vida, para renovar e levar alegria onde tu nos permitires chegar. Entregamos a Ti, Senhor, também as nossas inquietações, as nossas preocupações. Tu sabes aquilo que trazemos dentro do nosso coração. Clamamos, Senhor, que Tu nos oriente e que Tu nos fortaleça. Também nós queremos orar em conjunto a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te preencha completamente com a sua paz. Fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.